Pesquisas políticas são parte de uma campanha eleitoral. Elas fornecem retratos de momento sobre a intenção de voto da população, e a divulgação de seus resultados é capaz de influenciar a votação. Mas é possível saber com certeza como os brasileiros vão votar em uma eleição? Para explicar como uma pesquisa funciona, precisamos entender 3 conceitos básicos que sempre aparecem. Para isso, vamos imaginar um cenário hipotético, um país com 100 mil eleitores. Entrevistar todo mundo para a pesquisa seria um processo bastante caro e demorado. Os institutos entrevistam então um grupo menor de pessoas que seja representativo de todo o eleitorado. Esse grupo deve ser selecionado de maneira aleatória. Caso contrário, os resultados podem ser enviesados e as conclusões podem não refletir a opinião do todo. Ou seja, esse grupo tenta se assemelhar à proporção dos diferentes segmentos do eleitorado, como gênero, idade, renda, região, escolaridade ou qualquer outra característica que possa ser relevante para a decisão do voto. Isso é a amostra. A partir da amostra, podemos chegar a conclusões sobre o eleitorado como um todo, por meio de inferências estatísticas. Vamos olhar para um aspecto apenas, a idade. Digamos que a idade média desse eleitorado é de 35 anos. Se a pesquisa selecionar aleatoriamente apenas 10 cidadãos, ela pode acabar com uma amostra como essa. Aqui, foram selecionados 3 idosos com mais de 70 anos. A idade média desse grupo é de 50 anos, bem mais velhos que os 35 da média geral. Então, podemos dizer que a opinião deles representa a de todos? Se a idade for um fator relevante na decisão do voto, provavelmente não. Se repetíssemos o sorteio, poderiam ter sido selecionados 7 idosos e 3 jovens, ou 9 adultos e um jovem, ou até mesmo um grupo de 10 idosos, o que subrepresentaria um grupo do eleitorado e superrepresentaria outro. Numa amostra de 10 pessoas, uma pessoa sozinha pode ser capaz de alterar drasticamente a média. Mas e se a nossa amostra aleatória for maior, com 100 ou 1000 pessoas? Nesse caso, a chance de a idade média do grupo ser mais próxima do eleitorado também é maior. É disso que trata a margem de erro. Ela mede o quão exato é o resultado de uma pesquisa. Se uma pesquisa com margem de erro de 2 pontos percentuais afirma que 50% das pessoas pretendem votar de determinada maneira, isso quer dizer que entre 48% e 52% das pessoas devem votar daquela maneira. São 2 pontos para mais ou para menos. Essa métrica está diretamente ligada ao tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor a margem de erro. Durante campanhas eleitorais no Brasil, os institutos de pesquisa costumam publicar seus resultados com uma margem de erro de 2 ou 3 pontos percentuais. Isso é importante, já que é possível que um candidato pareça ter uma intenção de voto maior do que o outro, quando na verdade os dois estão tecnicamente empatados. A margem de 2 a 3 pontos percentuais é relativa a uma amostra com mais ou menos 2.000 a 4.000 pessoas. Acima desse ponto, o número de entrevistados faz pouca diferença para definir a margem de erro. Mas essa margem, na realidade, varia de acordo com o percentual de cada candidato. Quanto mais longe dos 50% de intenção de voto, seja para mais ou para menos, menor a margem de erro. E se o Instituto quiser cravar um valor ainda mais preciso da intenção de voto, mantendo o mesmo número de entrevistados na pesquisa? Aí entra outra medida, o intervalo de confiança. Esse intervalo é uma medida arbitrária, definida como 95% por ser o padrão normalmente utilizado em pesquisas científicas. Ele quer dizer que, se essa pesquisa pudesse ser repetida infinitas vezes, ela acertaria a intenção de voto real da população em 95% dos casos, dentro dessa margem de erro de 2 pontos percentuais. Podemos ver como essas métricas interagem assim. Esse número, por exemplo, é o tamanho da nossa amostra. A zona amarela no gráfico representa o nosso intervalo de confiança, 95%. E agora, em vermelho, está a nossa margem de erro. Ela representa o quanto, para cima ou para baixo, o valor pode variar. Se aumentamos o tamanho da amostra, a margem de erro diminui. Se diminuímos a amostra, a margem aumenta. Para diminuir essa margem de erro, sem alterar o tamanho da amostra, a pesquisa precisaria ser menos certeira, ou seja, o intervalo de confiança seria menor. Por outro lado, se a pesquisa quiser estar certa 99% das vezes, ela precisaria aumentar a margem de erro. É uma escolha entre precisão e confiança. No fim das contas, para saber com certeza absoluta como os brasileiros vão votar em uma eleição, só depois de apurar as urnas.